Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que quer se preparar com total excelência para o concurso do TJM-MG, Banca FUMARC, nós vamos oferecer aqui um mini curso que abarque todas as frentes: gramática, interpretação de texto e redação. Torna-se necessário que vocês estudem com bastante especificidade os conteúdos que foram propostos no edital, no certame do TJ, porque a FUMARC é uma banca que sempre contextualiza as questões, ou seja, é uma banca que irá elaborar questões nas quais o enunciado seja bem extenso, para que haja essa contextualização de questão com matéria e com contexto social de alguma forma. A banca sempre elabora provas que são extensas. Então, o estudo desse candidato tem que ser com bastante especificidade para que ele vença um dos grandes desafios, que é a dinâmica do tempo. Neste nosso minicurso, vocês irão observar que serão postados vídeos semanais para que vocês possam ter todo esse respaldo de estudo, para que vocês possam estudar com bastante foco todos os 11 itens que foram cobrados no que diz respeito à língua portuguesa, e para que vocês também possam estudar os critérios exigidos dentro do estudo da redação da FUMARC. O que a FUMARC prioriza no aspecto redacional, quais são os elementos que ela avalia, o que ela desconta, o que ela não gosta, o que o aluno deve evitar ao máximo em se tratando de FUMARC em sua redação. Enfim, nós iremos abordar aqui com foco tudo aquilo que é necessário para que você estude com especificidade, ok? Então é um mini curso que irá direcionar o seu olhar com base no perfil da banca. Nesta nossa primeira aula, nós vamos trabalhar aqui, como abertura desse mini curso, nós vamos trabalhar aqui a análise do edital. Eu vou mostrar a vocês alguns aspectos que são de suma relevância ao conhecimento de vocês, alguns critérios de cobrança com base em cargos e especialidades, enfim, tanto no que diz respeito à língua portuguesa como à redação. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui agora a análise do edital com base no perfil da FUMARC. Vamos dar uma olhada então, vem cá comigo. Vamos aqui enxergar o seguinte: a FUMARC, no edital do TJMG, irá apresentar 24 vagas mais cadastro de reserva. Então, no total, nós teremos 24 vagas distribuídas para os cargos de oficial judiciário e técnico judiciário, ok? Seja aqui, no caso, oficial judiciário primeira instância e técnico oficial judiciário também na segunda instância. Nós vamos observar que os cargos que foram pontuados, cargos e especialidades, que foram aqui demarcados na cor vermelha, são aqueles que irão ofertar um número maior de vagas e que irão ter a exigência do ensino médio. O que me chama muito a atenção é que os cargos que ofertam mais vagas irão exigir ensino médio. Só que no que diz respeito à FUMARC, quando se fala assim, olha, para esse edital nós teremos exigência nível médio e nível superior. O candidato ele tem que tomar cuidado, porque todas as provas que a FUMARC elabora, ela irá priorizar alguns conteúdos que são conteúdos um pouco mais pesados no que diz respeito ao trabalho da linguística, ao trato da linguística. Então, o candidato ele tem que estudar muito. Ele não pode pensar assim, a cobrança vai ser de nível médio. Quando se trata de FUMARC, essa prova de nível médio, ela vem com um perfil de prova de nível superior. Então, o estudo ele tem que ser muito ali focado, ok? Com bastante especificidade para que seja profícuo. Vamos observar então o seguinte: no total aqui, nós teremos, se nós fôssemos contabilizar, fazermos uma somatória, nós teríamos somado 8 vagas do oficial judiciário, especialidade oficial judiciário, aqui da primeira instância,
Com o cargo de oficial judiciário da segunda instância, nessas duas especialidades, oficial judiciário e assistente técnico, nós teremos aqui no total 20 vagas, sendo que para o cargo de oficial judiciário, especialidade oficial judiciário, nós temos 19 vagas. Então, a especialidade oficial judiciário é aquela que irá ofertar um número maior de vagas. Portanto, o que eu chamo a atenção de vocês? É exatamente a especialidade que irá ter uma sobrecarga na língua portuguesa. É justamente a especialidade que irá exigir do candidato 50% ali da prova. 50% da prova de especialidade oficial judiciário é a língua portuguesa. Vem cá comigo, vamos aqui enxergar alguns critérios da prova aqui de múltipla escolha. Serão aqui ofertadas 50 questões, que no próximo quadro eu irei mostrar para vocês a distribuição dessas questões, quantas questões de português e tal. Dentro dessa relação de questões, vocês irão observar que as opções serão de A a D. Isso facilita um pouquinho porque direciona um pouco mais a análise ali do candidato quando a FUMARC trabalha opções de A a D. Vamos aqui enxergar um outro elemento muito importante. Dentro do edital de vocês, no item 13.7, é dito que o candidato ele tem que tirar no mínimo 50% da prova objetiva. Mas preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Ninguém pode se pautar por essa mínima, ok? 50%. Ninguém pode se pautar por essa vertente mínima de 50%. Por que não? Porque nós temos aqui 24 vagas mais cadastro de reserva. Concordo? Então, esse candidato ele tem que pensar assim, ele tem que tirar uma pontuação maior. Eu não tenho que pensar no mínimo, eu tenho que pensar no máximo, né? Ok? Então, esse mínimo aqui é só para ter uma eliminação prévia ali de alguns candidatos. Outra coisa, outro critério de nulidade ali abarcado no edital do TJMMG é o fato do candidato não poder zerar nenhuma disciplina. Vamos identificar agora o peso da língua portuguesa com base nos cargos e nas especialidades que foram ancorados no certame do TJMMG. Dê uma olhada aqui comigo. Para o cargo de oficial judiciário e especialidade oficial judiciário, nós teremos, como eu disse a vocês, um número maior de vagas, a cobrança será nível médio e o peso da língua portuguesa é 50% da sua prova. Então, por exemplo, quem vai prestar para essa especialidade terá a língua portuguesa como carro-chefe, 50% ali da prova. Outro detalhe muito importante é que em todas as outras especialidades, assim como no oficial judiciário, especialidade oficial judiciário, haverá uma redação. Essa redação ela tem 50 pontos, ela vale 50 pontos. Então, de qualquer forma, mesmo para as outras especialidades que o percentual da língua portuguesa não chega a 50%, vamos enxergar que ainda é um percentual alto e que haverá, paralela a essa prova de múltipla escolha, a cobrança de uma redação que vale 50 pontos. Então, seja para qual especialidade o candidato for prestar a prova, ele terá a língua portuguesa como carro-chefe dessa cobrança, ok? Vocês vão observar comigo que dentro do edital, nesse minicurso, vocês vão observar como a banca irá entrelaçar cada um dos itens que ela colocou no edital. Vamos aqui identificar no próximo quadro que foram colocados 11 itens como pauta, como cronograma de cobrança para o candidato. Dá uma olhada lá. 11 itens, ó. 11 itens. Né, distribuídos ali para que haja cobrança da língua portuguesa. E aí cada um desses itens irá ser trabalhado de uma forma específica com base no perfil da FUMARC. Prestem atenção no seguinte, uma coisa que me chama muito a atenção. A banca colocou o item 1 de uma forma muito superficial. Ela colocou assim, ó, leitura, compreensão e interpretação de textos. Ok? Colocou de forma muito superficial. Só que esse item 1 é, para a FUMARC, o carro-chefe de cobrança dela. Por quê? Nesse item 1 aqui, olha,
o candidato ele terá a necessidade de dominar os gêneros textuais. Ele não pode ir para uma prova na qual essa prova será formulada pela banca FUMARC sem ter o conhecimento de gêneros textuais. É uma banca, como eu disse a vocês, ela contextualiza o estudo. Essa contextualização exige do candidato um conhecimento sobre aspectos como charge, crônica, tirinha, cartoon, diferenciar cartoon de charge. Nem sempre a banca cita que é uma charge ou cita que é um cartoon. Muitas pessoas confundem o cartoon com a charge, né? A charge com a tirinha, e essa confusão a banca explora exatamente este conflito que o candidato traz ali. Então, é uma banca que colocou aqui um edital que colocou leitura, compreensão e interpretação de texto de uma forma superficial, mas exatamente o carro-chefe de cobrança da FUMARC, ok? O que a FUMARC faz? Ela trabalha trechos com o candidato, ela retira pedacinhos do texto, ela contextualiza esses pedacinhos do texto, esses fragmentos do texto, com outros trechos, faz um confronto e pede que o aluno busque ali a resposta a ser marcada como correta, por exemplo. Tem uma prova que o enunciado fica muito longo, ok? Dentro do nosso minicurso, nós vamos dar a atenção a este primeiro tópico em linha de frente, porque aqui não é suficiente para o candidato o conhecimento superficial do que é interpretar e compreender o texto. Geralmente o que é feito aqui com o aluno é que ele apenas estude ali o que é interpretar um texto, o que é compreender um texto, para que ele saiba a diferença entre os verbos. Não é por aí. É uma cobrança profunda na qual o aluno tem que identificar o perfil da FUMARC. Se ele conseguir identificar o perfil da FUMARC, ele consegue acelerar na prova, ele consegue ganhar tempo, que é a grande briga que os candidatos têm com as provas que são elaboradas pela FUMARC. É um conflito do candidato com o tempo que é proposto, tá? Então, nós vamos ali em linha de frente trabalhar. Vamos observar aqui um outro item. Então, aqui eu disse a vocês que ele irá priorizar os gêneros textuais. O aluno aqui, claro que em cada gênero textual existe uma tipologia textual ancorada. Então, ele tem que dominar tipologias textuais, narração, dissertação, texto descritivo, texto dialogal, texto injuntivo, instrutivo, ok? Ele tem que dominar esse aspecto todo, mas ainda assim fazer um diálogo deste domínio com os gêneros textuais. Por exemplo, dentro de um gênero denominado charge, qual é a tipologia que é abarcada ali? Né? Num gênero denominado crônica, qual é a tipologia que ancora uma crônica? Se eu tivesse um cartoon, uma tirinha, é a mesma tipologia? Porque a tipologia, o tipo de tipologia colocado ali, demarcado para cada gênero, faz com que o texto trace características diferentes. Então, o candidato, ao ter esse conhecimento, ele dinamiza as questões ao ler os enunciados, tá? Um outro item aqui que me chamou a atenção foi o seguinte, também colocado pela FUMARC aqui de forma superficial. Ela colocou assim, conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e produção de texto. O que ela quer com esse tipo de tópico? O aluno, às vezes, lê aquilo ali e não sabe nem o que buscar, nem o que estudar, porque ficou tão solto que ele fala assim, gente, o que ela quer aqui? Né? Ela quer necessariamente aqueles dogmas linguísticos. Ela quer exatamente aqueles preceitos linguísticos. Por exemplo, aqui o candidato ele tem que ter domínio do que é, por exemplo, um deítico, uma anáfora, uma catáfora, ok? Um deixis. Ele tem que ter domínio desses aspectos. Ele tem que ter conhecimento léxico. Ela trabalha muito a palavra léxica, léxico, relação de léxico. Ele tem que ter conhecimento do vocabulário linguístico que assume ali os enunciados da banca FUMARC. Se ele não tiver esse conhecimento, se ele não conseguir associar, por exemplo, o que é uma anáfora, o que é uma catáfora, ele não consegue, às vezes, resolver uma questão que era simples de ser feita. É uma banca que entrelaça a gramática no texto.
A gramática dessa prova não vem dicotômica. A gramática dessa prova não é solta. Então, por exemplo, quando ela fala lá no item lá para baixo, classes de palavras, pode ter certeza que ela irá confrontar essas classes com esse conhecimento linguístico lá do item 2. Classes de palavras ela colocou aqui, por exemplo, no item 5, né? Ela colocou assim, ó, classificação, flexões nominais, verbais e emprego. Olha o que ela colocou aqui. Emprego. Não é à toa que a FUMARC coloca emprego, a palavra emprego, dentro de classes de palavras. Por quê? Ela quer saber o emprego contextualizado dessas classes de palavras. Então, para que haja esse emprego contextualizado, ela vai te perguntar, por exemplo, se aquele pronome demonstrativo que foi colocado ali na tirinha, se ele teria uma característica de ser uma anáfora ou uma catáfora. O que ela fez? Ela pegou um pronome demonstrativo, concordo que veio flexionado ali dentro de um trecho, porque ele veio dentro de um texto, então ele veio contextualizado. Olha como é que a coisa amarra, é amarrada. Ela pegou então, portanto, o pronome demonstrativo, que foi flexionado ali em concordância com algum substantivo, com o contexto, enfim, né, da tirinha. E ela pergunta para esse candidato se esse pronome demonstrativo, se ele teria o valor linguístico de ser uma anáfora, de ser uma catáfora. Ou seja, o que esse candidato teria que saber? Esse pronome demonstrativo, ele retomou a informação e, portanto, ele vai ser uma anáfora, ou ele ajudou a inserir uma informação e, portanto, vai ser uma catáfora. É por aí a cobrança da FUMARC, ok? Então, ela atrela o item 5 ao item 2, ela não vai desassociar. Cada classe de palavra que a FUMARC cobrar no interior da prova, ela vai dar importância ao emprego dessa classe para que o aluno consiga classificá-la e observar qual foi o tipo de flexão nominal que a palavra abarcou no contexto, tá? Então, é uma banca que prioriza essas relações. Então, vamos aqui enxergar. Tá? Outro item colocado de forma superficial. Nós temos aqui 3 itens colocados de forma superficial, né? Se o aluno não conhece o perfil da prova, ele acha que aquilo ali é um conteúdo assim, simples de ser estudado. Muito pelo contrário. São os 3 conteúdos mais pesados do nosso edital. Dos 11 itens relativos ao estudo de língua portuguesa, esses 3 itens são os mais pesados. A cobrança será sobrecarregada nestes 3 itens, tá? 1, 2 e 3. Ela colocou assim, ó, conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua. O que é isso? Que ela disse aqui, olha, meu caro, você tem que ter o domínio da língua portuguesa. Você não pode ter ali nenhuma dúvida com relação a uma flexão, uma conjugação, uma concordância, uma pontuação. Ter conhecimento do aspecto gramatical de acordo com o padrão culto da língua, o que é isso? Ela irá demonstrar a você que ela pode fazer questões nas quais ela coloque pontuação agregada ao sentido, agregada à regra. Então, por exemplo, com base no perfil da FUMARC, já que ela cobrou conhecimento gramatical, no qual esse conhecimento gramatical valoriza o padrão culto, ou seja, valoriza as regras gramaticais, ela irá confrontar todas as regras gramaticais com a base semântica, com o sentido das unidades. Então, ela pode perguntar aqui, se houvesse uma vírgula antes de tal palavra, haveria mudança de sentido? Se nós deslocássemos a palavra X para depois da palavra Y e acrescentássemos um ponto e vírgula antes de tal palavra, haveria mudança de sentido? Ok? É uma banca que irá priorizar, por exemplo, o trabalho das conjunções. Por que ela irá priorizar o trabalho das conjunções? É uma classe gramatical que, para que seja bem trabalhada, ela tem que entrar nos contextos de acordo com os dogmas gramaticais e ela sempre traz um sentido ao texto. Então, uma banca que irá priorizar. Vem cá que eu quero fazer um registro com vocês para já nesse primeiro momento dinamizar o estudo de vocês. Então, olha aqui, ó. Quando você pensa assim, ó, FUMARC e confronta a FUMARC é o edital, é isso que tem que ser feito. A FUMARC, ela tem uma identidade, mas você precisa confrontar essa identidade da FUMARC com o edital que foi proposto, para que aí você consiga fazer um planejamento de estudo com base no que a banca pode cobrar de você. Então, vamos aqui pensar.
Perfil da FUMARC é dar prioridade, é dar relevância aos aspectos textuais. Então, os aspectos textuais são relevantes nessa prova. Quais seriam esses aspectos textuais? Ela cobra o que desses candidatos? Gente, presta atenção, não importa a especialidade, porque a prova de língua portuguesa é comum para todos os cargos. Por isso é que eu digo que quem vai para essa prova achando, eu vou prestar prova de nível médio, não preciso tanto estudar. Não, gente, não pense dessa forma. Por quê? Pensar dessa forma é um ledo engano. É uma prova que traz ali, por exemplo, uma banca que traz uma prova de nível médio, mas ela pesa na cobrança, tá? Então, o foco tem que ser assim, eu vou estudar muito, porque a prova de língua portuguesa ocupa um lugar de destaque, seja qual for a minha especialidade, tá? Então, vem cá comigo. Dentro desses aspectos textuais, ela irá necessariamente, vocês podem ter certeza do que eu estou dizendo, ela irá fazer um confronto com gêneros textuais. Ela confronta gêneros textuais com a tipologia textual. Ela não precisa, de forma alguma, perguntar para você alguma coisa assim, qual a importância da charge, qual a importância da tirinha, vamos fazer a leitura do gráfico. Ela não precisa citar o nome do gênero, mas ela coloca na prova gêneros pesados para que o aluno possa ler esses gêneros, compreender o objetivo de tais gêneros, confrontar esses gêneros com o aspecto, com o perfil da prova. A FUMARC sempre faz isso, ok? Então vamos aqui pensar nesses aspectos textuais, que seria aqui o item 1 do nosso edital, tá? Ela irá confrontar gêneros textuais com tipologia. Aí o que eu preciso aqui saber? Eu disse a vocês que no item 2, ele irá cobrar de vocês conhecimentos linguísticos gerais e específicos, gerais e específicos. Observaram? Quando ela fala gerais, são aquelas nomenclaturas que todo mundo tem acesso, né? A maioria que estuda para concurso público tem acesso. Intertextualidade, metalinguagem, esses valores, para ela, são vistos no aspecto geral. Mas dentro do aspecto específico, ela irá cobrar de vocês algumas nomenclaturas linguísticas. Então vamos aqui enxergar, dentro dessa cobrança relativa aos aspectos linguísticos, ela irá priorizar relações gerais e relações específicas. Relações gerais são quais? Por exemplo, intertextualidade, metalinguagem, coesão, coerência, clareza. São os aspectos cobrados em linha de frente. Então, quando você busca ali, quando você pega um edital da FUMARC e vê no edital da FUMARC conhecimentos linguísticos, aspectos linguísticos, e ela desmembra em gerais e específicos, esses são os que são os mais valorizados pela banca. São os aspectos gerais que vão cursar o interior da sua prova como arcabouço ali da prova. Então, o aluno ele tem que ter um conhecimento bem assim, profundo dessas unidades. Mas com base neste aspecto que se faz aqui em âmbito geral, em relação geral, ela cobra as especificidades, que seriam quais? O que ela cobra como especificidade? A diferença, por exemplo, de uma catáfora e de uma anáfora. Ok? De uma catáfora, de uma anáfora. Ela vai cobrar do aluno a diferença de um deítico, de um deixis,
Ela irá cobrar essas especificidades, tá? Então, o aluno ele tem que ter um conhecimento, assim, vasto de algumas relações implícitas no interior dessa cobrança. Não é um tópico supérfluo no edital, é o carro-chefe da banca, tá? Aqui, olha, com base no conhecimento gramatical de acordo com o padrão, que eu disse a vocês, a influência da gramática no interior desse texto como um todo. Jóia. Então, esses itens são os que vão configurar o arcabouço da sua prova, o peso bruto da sua prova. Jóia. Ainda assim, a banca trouxe outros itens, mas que serão cobrados de forma mais... serão cobrados no interior da sua prova, mas não terão aquela carga de conhecimento tão vasto do candidato. Ela pode cobrar aqui, ó, ela colocou estrutura fonética, ela colocou de forma simplória, letra, não é uma matéria difícil, é uma matéria tranquila de ser trabalhada. E aqui a banca coloca no edital e quando cobra na prova, a cobrança não é profunda. O aluno ele tem que ter apenas atenção para não confundir, por exemplo, dígrafo com encontro consonantal, ok? Para ele saber a diferença de fonema para, por exemplo, letra. São preceitos simples de serem estudados. Não é o carro-chefe da nossa banca. Vem como item a ser estudado no edital para que o aluno possa, ali, para que ela tenha o direito de cobrar do aluno ali aquele item. Mas não é aquela questão que faz o candidato perder muito tempo, que faz o candidato ali perder noites de sono estudando. Não é por aí não, tá? Aí nós temos aqui classes de palavras, que eu disse a vocês que ele irá confrontar, principalmente abarcando aqui a relação do emprego. No interior do nosso curso, vocês vão observar que eu irei priorizar algumas classes de palavras em linha de frente, pelo perfil da Banca FUMARC, né? Jóia. Aí, existe aqui um item que irá dialogar com aqueles outros três, que são o arcabouço da prova. Essa parte, quando ela pede teoria geral da frase, sua análise, olha, ela pede a sua análise porque ela trabalha de forma contextualizada as unidades. Então, ela pediu aqui oração, períodos e funções sintáticas. É um tipo de matéria que, na prova, o candidato ele tem que ter ali uma sabedoria de enxergar assim, se eu tenho aqui uma classe que é substantivo, qual é o tipo de função que um substantivo pode exercer? Se eu conseguir identificar aqui no contexto que uma palavra tem um funcionamento adjetivo, que ela tem um comportamento adjetivo, qual é o tipo de função sintática que essa palavra aqui pode exercer? Ela põe até no edital próximo classes de palavras, que era o item 5, com o item 6, que é a estrutura da oração, da frase e as funções sintáticas. Então, o que ela quer que o candidato saiba? Que a forma como essa oração foi estruturada, ou a forma como essa frase foi estruturada, essa estruturação irá afetar a análise sintática. Então, o candidato ele tem que ficar atento com os deslocamentos que a banca faz, com as substituições. Ela pode pedir aqui a substituição de um pronome relativo por outro. Ela pode pedir aqui para a pessoa a função sintática de um se, a função sintática de um que, a função sintática de um pronome relativo. Então, ela tem esse jeito de cobrar, fazendo o diálogo do item 5 com o item 6, ok? Sintaxe de concordância. Então, ela vai pedir aqui, ó, casos gerais e particulares, que são esses casos dentro da concordância nominal e verbal, que seriam esses casos gerais e particulares. Os gerais são aqueles que são comuns em concurso. Verbo haver, verbo fazer. São verbos tradicionais para os concurseiros. Mas qual que seria ali uma particularidade na concordância? Um verbo, por exemplo, parecer, que é um verbo que tem uma especificidade assim, é o único verbo que trabalha com dupla concordância, é o único verbo de ligação, o verbo parecer, que trabalha com dupla concordância. Ele aceita dois casos muito diferenciados na concordância. Então, ela traz a relação geral e a especificidade. Jóia. Sintaxe de regência, uma coisa que me chamou muito a atenção aqui. Existe uma matéria aqui consagrada na regência pelo perfil da FUMARC, que é a classificação, geralmente do verbo. Geralmente o aluno estuda a regência assim, ó, verbo assistir no sentido de ver, pede preposição a. Verbo assistir no sentido de ajudar, preposição a não é necessária. Verbo assistir no sentido de moradia, vem com a preposição em.
O aluno, ele pega ali, o verbo existir no sentido de ter direito, de ser cabível, tem a preposição a. Ele pega o verbo, desmembra o verbo nas regências e analisa o que cada uma dessas regências poderia abarcar ou não de preposição. Só que no caso do perfil da banca, de acordo com o perfil da FUMARC, o que ela faz? Ela irá aproveitar o conhecimento da regência, matéria da regência, para pedir a classificação do verbo. Para pedir a predicação do verbo aqui, ó. Verbos quanto à predicação. Quando ela fala verbos quanto à predicação, o que esse aluno precisa enxergar? Em linha de frente, esse aspecto aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um verbo como perdoar, que no dicionário de regência é um verbo. Na predicação, ele é classificado como verbo transitivo direto e indireto, porque quem perdoa, perdoa algo a alguém. Então, é um verbo que abarca aqui o apoio de um objeto direto e o apoio de um objeto indireto. Então, é um verbo que na predicação é classificado como verbo transitivo direto e indireto. Mas, dependendo do contexto no qual ele foi inserido, essa predicação é modificada. É isso que o aluno tem que levar de conhecimento para a prova da FUMARC. A predicação verbal, ela tem que ser analisada dentro do contexto. Então, por exemplo, se eu falasse assim, ó, perdoai sempre. O que eu vou identificar aqui quando eu falo perdoai sempre? Sempre é um advérbio. Olha lá, classe gramatical, item 5 do edital, é um advérbio. O advérbio não pode ser transformado em objeto. Um advérbio jamais ganhará ali a função de um objeto direto, né? Porque a função de objeto direto, seja direto ou indireto, a função de objeto é uma função exercida apenas pelo substantivo ou palavras substantivadas. Se o sempre permaneceu aqui, ele era advérbio e permaneceu aqui na mesma perspectiva adverbial, trazendo informação para o verbo aqui de tempo, concordo? Então, é uma unidade que nasceu na perspectiva adverbial e continuou dentro do contexto em tal perspectiva. Jamais eu posso pensar que esse sempre é um objeto. Então, é um verbo que não tem objeto. Se ele não tem objeto, não houve transitividade para esse verbo de um objeto. Não transitou para esse verbo um objeto. Então, agora, com base no contexto em questão, ele é um verbo intransitivo. Ou seja, a predicação verbal, essa classificação verbal, é fruto da regência, joia, mas essa regência cede espaço para análise do contexto. O que o aluno tem que fazer aqui? Que ele tem que enxergar? Quando ele vai trabalhar a classificação do verbo, para saber se esse verbo é transitivo direto, indireto, ou transitivo indireto e direto, né? Direto e indireto, para ele fazer essa classificação, geralmente ele rege o verbo, aí ele olha, tem um objeto aqui direto, um objeto indireto, geralmente ele faz isso. Só que essa regência é uma probabilidade que o verbo pode oferecer. Então, por exemplo, o verbo perdoar, ele pode ter o apoio de dois objetos. Ele pode ter o apoio do objeto direto e pode ter o apoio do objeto indireto. Então, ele tem um limite na regência. Mas, às vezes, quando ele é trabalhado no contexto, essa regência é transformada, essa predicação é transformada. Então, quando você rege um verbo, você enxerga ali o limite do que ele pode ter, do que ele pode abarcar. Mas não necessariamente ali na escrita, naquele momento, ele vai ter o apoio daqueles dois elementos, ou até mesmo o apoio de um deles, né? Nesse caso aqui, a predicação verbal foi a de um verbo intransitivo. Então, o que eu chamo a atenção de vocês é que essa análise de regência, o aluno vai estudar a regência, estuda os verbos, né? Ele tem que estudar os verbos com base nos seus preceitos, mas ele tem que entender que essa articulação de preposição, ela pode mudar de enredo de acordo com o contexto, tá? Então, olha lá, joia. Crase, ela só colocou aqui a crase. A crase, ela trabalha muito a questão do paralelismo. Por exemplo, se o primeiro elemento de uma enumeração receber crase, ou seja, aquele elemento ele tem, então, preposição e artigo. O segundo elemento da enumeração
Se ele for masculino, ele precisa ter preposição em artigo? Claro que ele não terá acento grave indicativo de crase, mas qual será o comportamento daquele elemento? Jacira, se o primeiro teve crase, o primeiro elemento ali da enumeração teve crase, ele teve acento grave indicativo de crase, é porque ele tem preposição em artigo. Então, para todos os outros elementos enumerados, eu deverei necessariamente colocar preposição e um artigo do substantivo ali em questão. Então, ela estuda a crase com base nos casos de paralelismo, justamente para que a cobrança seja uma cobrança mais profunda, tá? Vamos aqui enxergar. Colocação pronominal, o que ela trabalha muito, ela pega trechos, nesses trechos ela reescreve e pergunta para o candidato se essa nova posição pronominal, se ela afetou algum dogma gramatical. Aqui, olha. Se ela afetou o padrão culto da língua, ok? Então, ela trabalha muito esse dogma gramatical aqui, essa regra gramatical, nesse preceito gramatical, com a colocação dos pronomes. Então, ela cobra ali do aluno um conhecimento vasto com base no aspecto, por exemplo, se o verbo estiver no infinitivo, havendo ou não palavra atrativa, ele tem uma circulação de próclise e de ênclise com esse verbo no infinitivo. Né? Claro que nenhum pronome oblíquo pode abrir o texto, né? Iniciar uma frase, mas se o verbo estiver no infinitivo, ele pode circular ali, desde que ele não inicie o trechinho. Então, é um tipo de estrutura que cobra do aluno exatamente o processo de reescritura e a nova posição ali para o pronome, ok? No caso aqui, no item 11, pontuação. Logo a seguir eu vou explicar para vocês com base a redação, ok? O que a banca pode fazer no aspecto da redação. Nesse item 11, ela cobra em linha de frente o valor da pontuação, o valor semântico. Como sinais de pontuação, eles podem aflorar sentidos diferentes ao trecho, como eles podem modificar os sentidos já existentes. Então, ela pede assim, no lugar da vírgula, eu poderia substituir por ponto e vírgula, sem que haja erro gramatical e mudança de sentido. O sentido permanece o mesmo. Analise as opções abaixo e demarque aquela na qual o sentido permaneceu o mesmo com a troca da pontuação. É assim que ela caminha. Então, ela tem aqui, nós teremos dentro desse certame, TJMMG, 11 itens ali distribuídos para a língua portuguesa. Então, no interior do nosso mini curso, nós vamos trabalhar cada um desses itens com bastante foco, com bastante objetividade. Quais são os elementos necessários, quais são os elementos essenciais no que compete a cada um desses itens, ok? Vamos dar uma olhada agora no aspecto da redação. Quais são as características dessa redação para o nosso certame do TJMMG? Vamos lá. A redação abarcará o caráter eliminatório e classificatório, ou seja, o candidato ele tem que ter um mínimo para não ser eliminado, mas como a prova de redação também agrega o valor classificatório, significa que quanto maior for a nota deste candidato na redação, mais bem colocado ele fica. Então, a redação faz com que a nota do candidato flutue. Combinado? Concorda comigo? Então, por exemplo, ele ocupou um lugar X com base na prova objetiva. Mas, ao ter a sua redação corrigida, o lugar que ele ocupou, o lugar no qual ele está, pode modificar drasticamente. Então, uma prova que irá priorizar a redação como pano de fundo para que o candidato seja eliminado ou para que ele logre a vaga. Né? Então, vamos aqui enxergar outros aspectos. Ela será um texto dissertativo, ela abarcará a tipologia dissertativa, trazendo ali um tema contemporâneo, ou seja, ela irá trabalhar algum problema de ordem social, algum aspecto de ordem social, alguma necessidade de ordem social, inclusão, algo nesse aspecto. Podem observar que todos esses temas contemporâneos, eles vão traçar ali, seja qual for sua ramificação,
ele sempre traz como carga a necessidade do candidato conhecer a importância da inclusão. Eu não estou dizendo que o tema será inclusão, mas eu estou dizendo a vocês que vocês devem sempre ler aspectos relacionados à inclusão. Por quê? Tudo que se pensa hoje, tudo que se faz hoje, o que se evidencia é se o ser foi incluído naquele meio ou não, se ele está ali incluso ou não. Então, o aspecto da inclusão, a importância das diferenças culturais, são conteúdos que o aluno tem que ter como pano de fundo de estudo, tá? Vamos aqui enxergar. Nós teremos o mínimo de 20 linhas e o máximo de 30 linhas, mas se esse candidato não atingir o mínimo e se ele ultrapassar o máximo, ele terá meio ponto descontado. Então, cada linha que ele tenha deixado de escrever, que não tenha dado a esse candidato a condição de atingir o mínimo de linhas, para cada linha ele perde meio ponto. Ele também perderá meio ponto para cada linha que exceda ao máximo de 30 linhas, tá? Joia, ok. Vamos aqui a outras relações. Então, olha, o que foi informado aqui no edital é que o candidato será eliminado se ele não obtiver ali um mínimo de 50%. Mas é que eu disse a vocês, jamais para esse certame o candidato deverá pensar nos mínimos, nem na prova de múltipla escolha, nem na redação. Não é prova para se pensar em mínimos, ok? De forma alguma, tá? Então, olha lá. A redação, como eu já disse, ela terá valor de 50 pontos, não é isso? E o que nós precisamos aqui saber é que serão corrigidas as provas de redação dos candidatos aprovados nas provas objetivas de múltipla escolha. Joia. Conforme o quadro a seguir. Aí, ao passarmos para o quadro a seguir, nós vamos enxergar que, ao todo, serão corrigidas 540 redações. Isso aqui é muito importante. Gente, é muita redação a ser corrigida. Pensa comigo aqui, 540 redações. É muita redação, é um número muito alto. Claro que, assim, essas 540, elas vão ser subdivididas, né, nessa relação aqui, ampla concorrência e candidatos negros, cada percentual com base em um cargo e uma especialidade. Mas se você for somar, serão 540 redações. Então, é o concurso, ok? Vamos aqui enxergar outros aspectos. De acordo com o perfil da FUMARC, o que ela prioriza na redação? Olha que o aluno precisa aqui compreender. A grade de correção que foi demonstrada pelo edital da FUMARC, a FUMARC falou assim, olha, candidato, eu irei corrigir a sua redação com base nesses critérios aqui, olha, deixa eu te mostrar. Com base nesses critérios, eu irei corrigir sua redação. Tá, isso aqui direciona o que o aluno, isso aqui direciona exatamente como a escrita do aluno deve ser feita para que ele tire uma nota excelente. Por exemplo, aqui dentro, ele irá observar o quê? A argumentação e informatividade dentro do tema proposto, tá? Mas o que ela agrega, o que ela entende como argumentação e informatividade? Originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedades da informação, tá? Quais são os aspectos aqui relevantes? Propriedade da informação e relevância dessa informação. O que isso quer dizer? Quando ela coloca aqui originalidade, o aluno acha que ele pode ser original nesse texto e aí colocar, por exemplo, rimas, trocadilhos, palavras figurativas. Não tem espaço para isso. Não há espaço para isso. É uma prova que tem o texto como carro-chefe. Ao cobrar a redação também é de grande expectativa, de grande análise. Não é uma redação que dará a você espaço para que essa originalidade aconteça de forma subjetiva. O que é essa originalidade que a FUMARC falou? É a condição desse aluno argumentar com propriedade. Ele vai escolher o que? Ele vai, dentro do texto, abordar uma estrutura que seja trabalhada em causas e consequências. Ele vai confrontar dentro desse texto causas e consequências.
ele vai demonstrar nesse texto hipóteses, probabilidades. É um texto no qual o aluno não pode apresentar nenhuma palavra, nenhum trecho figurativo. Nada de escrever assim, olha, o Brasil, no cenário em que se encontra engajado, o Brasil no cenário mundial, o Brasil não está em um cenário, ok? A pauta das discussões, o palco das discussões, tenham cuidado com essas estruturas que no contexto se transformam em algo figurativo. Essa originalidade é a condição do candidato a argumentar com propriedade, com relevância. De que forma ele vai organizar o texto para não ficar aquela coisa monótona de uma sequência que a pessoa já lê, já tem na mente o que virá à frente. Ela quer que esse aluno seja original dentro do escopo, dentro do respeito à tipologia denominada dissertativa. Primeira característica de um texto dissertativo é ser impessoal. Impessoalidade, que é exatamente a ausência de marcas individuais, não combina com essa originalidade supérflua, que a pessoa acha que está livre para escrever. Você não terá liberdade de escrita aqui. A sua liberdade de escrita é reduzida, tá? Então vamos aqui enxergar. Coerência e coesão. Por que que aqui ela pede que o candidato abarque os elementos de coerência e coesão? É uma banca que na prova de múltipla escolha prioriza as conjunções, prioriza a anáfora, prioriza a catáfora como aspectos linguísticos a serem estudados, a serem trabalhados. Então, na redação, ela irá verificar se você conseguiu empregar os elementos gramaticais fazendo a coesão acontecer. O que é essa coesão? Qual é a diferença entre coesão e coerência? Coesão são os elementos de ligação e a coerência é o sentido. Então, o que ela quer aqui observar? Quais foram os elementos gramaticais empregados que foram entrelaçados na estrutura daquele texto, que possibilitaram o sentido acontecer de forma clara, de forma limpa, de forma objetiva, ok? Aí ela trabalha aqui o que ela entende como relações de coerência e coesão. Organização adequada dos parágrafos. Então, por exemplo, se ele vai discutir ali uma causa, ele tem que saber como que ele faz para que haja a entrada de uma consequência, como que ele vai organizar, como ele vai desmembrar essa redação. Aqui ela cobra o que a gente chama de paragrafação. O aluno ele tem que ter um conhecimento aqui entre parágrafo e paragrafação, continuidade e progressão das ideias, porque dependendo da forma que os elementos gramaticais forem trabalhados, haverá ou não a continuidade da ideia, ok? Haverá ou não progressão dessas ideias. Muitas vezes a pessoa tem uma certa dificuldade e repete as coisas, repete os elementos com outras palavras, né? Por exemplo, ela repete as mesmas informações utilizando outras palavras. Ele sente como se o texto dele fosse repetitivo. Outras pessoas, por exemplo, apresentam tantos elementos para serem colocados no texto que elas têm dificuldade de serem objetivas. Então, é uma banca que tentará, de alguma forma, dinamizar, ela irá trabalhar a penalização para esses dois viés de concordância, né? Para esses dois viés de parâmetro, tá? Então, por exemplo, quem escreve demais, sem foco, a banca irá penalizar. Quem escreve repetindo elementos, ela irá penalizar. Então, uma banca que irá priorizar uma escrita com muita objetividade, porque ela colocou aqui um item que se chama relevância, tá? Vamos lá. O que seria esse uso apropriado dos articuladores? Algo muito importante. Eu vou conversar com vocês no interior do nosso mini curso, mas já digo aqui de alerta nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro. O candidato ele tem que ter noção aqui de que as conjunções elas podem mudar de sentido de acordo com o contexto. Só que essa mudança ela pode acontecer lá na prova de múltipla escolha, mas não na sua redação. Por exemplo, se você emprega a conjunção mas, é uma conjunção que nasceu no grupo das conjunções de adversidade.
Na escrita, ela tem que alimentar preceitos de adversidade. Você não terá liberdade de pegar, por exemplo, o mas e dar a ele uma noção aditiva. Você não poderá, em contrapartida, por exemplo, pegar o e, que é uma conjunção aditiva, que nasceu no escopo das conjunções aditivas, e dar a esse e uma noção de adversidade. As conjunções serão trabalhadas no interior da sua redação com base nos sentidos originais de cada uma delas. Elas não podem mudar de valor, mudar de aspecto semântico de acordo com o contexto, tá? Então, quando ela fala aqui uso apropriado de articuladores, ela quer saber se você empregou as conjunções de forma precisa com base em seu sentido original, com base no sentido de cada uma delas, tá? Vamos lá. E aí ela irá cobrar desses alunos também aspectos gramaticais, né? Período, né? Se coloca ponto final, se não colocou ponto final, se era ponto e vírgula, pontuação, regência, concordância, enfim. Para esse aspecto aqui, ela abarcou 10 pontos, ok? E a cobrança será muito pesada, 1 ponto por cada erro. Então, é um tipo de escrita que o aluno ele tem que preocupar com o aspecto estrutural. Ó, daqui até aqui, até coerência e coesão, nós temos aspectos estruturais. Mas ele também terá que preocupar com o aspecto gramatical. Então, uma redação que precisa ser estruturada, condicionada com o viés da FUMARC, o que a FUMARC gosta, o que ela não gosta, se eu posso dar título ou não ao texto, como eu argumento, como eu abro a introdução, como eu puxo o desenvolvimento, o que eu preciso alimentar no interior desse desenvolvimento para que ela consiga consagrar a minha nota, dar à minha nota uma pontuação mais alta, né? Então, uma prova que irá cobrar do candidato muita especificidade, muita lógica, tá? Então, eu peço a vocês o seguinte: com base em tudo isso que nós conversamos neste nosso primeiro encontro, eu peço que vocês amadureçam essas ideias e estudem com foco e objetividade, ok? É uma banca que, se você estudar, se você conseguir identificar o perfil dela, a prova, mesmo sendo uma prova extensa, ela se transforma em uma prova bem lógica, ok? Claro que o candidato tem que ter atenção para resolvê-la, justamente porque tamanho geralmente interrompe ali do candidato a atenção dele. Então, uma prova que tem que ser resolvida com atenção. Mas se você estudar bem, com bastante propriedade, se você estudar bem o perfil da banca, você consegue lograr essa vaga sim, ok? Um beijo carinhoso, fizemos a análise do edital e eu espero vocês para o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tchau, tchau.